Olá, bem-vindo ao quarto episódio da primeira temporada da Escolas TV. Eu sou o Paulo Faustino, da Escola Dinheiro. Eu sou o Miguel Lucas, da Escola de Psicologia. No episódio de hoje vamos falar sobre livros que nós, aqui nas Escolas Plus, consideramos serem uma mais-valia para todos aqueles que assistem aos nossos episódios e também aos nossos podcasts, que são livros que, de um certo ponto de vista mais técnico ou mais pessoal e mesmo profissional, podem ser uma grande mais-valia, não é verdade? Sim, sem dúvida. Todos nós, para levarmos até aos leitores grande parte da informação que escrevemos diariamente, temos que nos inspirar em alguns autores que, na verdade, também eles próprios têm grande impacto junto da sua audiência, e é com isso que nós nos inspiramos para construir os conteúdos que levamos até quem nos possa estar a ouvir ou ler os nossos artigos. Nós selecionámos 10 livros que iremos apresentar aqui neste episódio. Temos livros não só na área da internet, do web marketing, do ser empreendedor, inclusive também alguns livros provavelmente mais direcionados para os leitores da Escola de Dinheiro, por exemplo, na área dos blogs, enquanto que o Miguel tem livros em áreas um bocadinho diferentes. Tem a ver com a área motivacional, com a área da importância das emoções, da importância de sermos líderes de nós mesmos, a capacidade que temos para persistir e levar para a frente os nossos objetivos. E mais uma vez, a minha t-shirt reflete um pouco isso, que é Keep the Dream Alive, quer dizer, portanto, como é que nós conseguimos levar os nossos objetivos, os nossos sonhos mais para a frente e persegui-los, no fundo, até que obtenhamos resultado. Os livros falam um pouco nisso. Queres começar? Pronto, eu tenho aqui um livro que já tem alguns anos, chama-se O Poder Sem Limites, é de Anthony Robbins, é um palestrante motivacional na área da motivação e do desempenho. Continua a ter grande sucesso, portanto, nos Estados Unidos, um pouco por todo o mundo. Para tu veres, Paulo, ele foi já conselheiro e trabalhou para um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, que foi o Bill Clinton, e na área desportiva, por exemplo, trabalhou com um grande tenista que foi o André Agassi, numa altura em que ele estava a produzir resultados insatisfatórios e com a ajuda dele voltou portanto, aos grandes torneios e a desempenhar grandes performances. O Poder Sem Limites tem a ver basicamente com a capacidade que cada um de nós tem ou temos de comunicar connosco mesmo. A forma como nós nos incentivamos, as palavras que nós dizemos a nós mesmos, a capacidade que temos de perceber as nossas emoções, de lidar com elas, de nos reprogramarmos, de nos programarmos face aos nossos objetivos. Portanto, Anthony Robbins vem na linha daquilo que também ele foi um precursor da programação neurolinguística nos Estados Unidos, conjuntamente com outros autores. Ele emergiu com grande sucesso logo a partir dos anos 70 e não mais parou. Tem vindo a ter grande sucesso e influenciar vidas. Eu tenho aqui, por exemplo, uma frase que gostaria de partilhar convosco. É simples, mas nota o quão você que também quer ter sucesso, porque está a assistir às escolas TV, por vezes não ter uma crença limitadora é o suficiente. Está tudo dito. Portanto, neste livro queria deixar esta mensagem. Não é? Está aqui o poder... Que é um pouco aquela questão de não criarmos nós as barreiras que na verdade não existem. Exato. Na vida a vida por si só, por vezes, é difícil. Enfrentamos muitos obstáculos, muitas dificuldades, teremos que, por vezes, fazer muito esforço acrescido para chegar onde queremos, se somos nós, os nossos próprios sabotadores.
somos nós a colocarmos limites a nós mesmos, bem, a partir daí está tudo colocado em causa. Portanto, o Poder Sem Limites fala-nos um pouco disto, não é? A capacidade que nós temos de nos conhecermos a nós mesmos, a capacidade que temos para perceber como é que funcionamos bem, o que é que nos devemos dizer a nós mesmos, como é que nos devemos orientar para então chegar onde queremos, não criando essas tais barreiras, esses tais obstáculos, manter essa crença desinibidora, essa crença de eu consigo, não é? Se eu fizer as coisas corretas, eu consigo, é uma mensagem poderosa. Força, Paulo. Eu o primeiro que tenho aqui é a autobiografia do Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Este livro é um livro relativamente recente, eu já tive a oportunidade de o ler, e recomendo a leitura dele não só obviamente para todos aqueles que são fãs do Steve Jobs ou do trabalho que o Steve Jobs fez enquanto empreendedor e acima de tudo enquanto visionário, mas principalmente porque o livro espelha uma série de ideias e de formas de trabalhar que o Steve Jobs empregou não só na Apple, mas em outras empresas onde ele trabalhou, como a NZXT, como a Pixar, a Disney, todas as empresas por onde ele passou. Este livro fala um bocadinho, de uma forma mais pessoal e mais intimista, da forma como ele lidava com as situações e com as pessoas. Há inclusive relatos muito interessantes da forma como ele lidava com os funcionários e, por exemplo, uma das coisas que este livro retrata fala principalmente sobre a forma como ele lidava com as pessoas que trabalhavam na Apple e que para ele não eram suficientemente boas. Ou seja, ele era extremamente radical na forma como lidava com as pessoas, na forma como falava com as pessoas, era extremamente agressivo, por vezes mal educado também, mas ele fazia, e tu aí provavelmente terás uma experiência bastante melhor que a minha, ele fazia-o como forma de pressão, ou seja, se aquele indivíduo aguentar e conseguir mudar, poderá tornar-se num profissional de elite. Se não aguentar, vai abandonar o barco, então significa que ele não estava preparado para o desafio. Bem, Paulo, eu sei que tu és fã do Steve Jobs. Não é que eu não aprecie o Steve Jobs, até porque é uma referência para todos nós, portanto, enquanto professores do sucesso. De qualquer forma, ele utilizava aquilo que muitos de nós utilizamos no nosso dia-a-dia, que é a seleção natural. Exatamente. Ou seja, quem se aguenta consegue permanecer, prova ser um bom funcionário, um bom criativo, não é? Ter bons desempenhos, e quem não aguenta a pressão fica pelo caminho. Em alguns cenários, Paulo, em algumas empresas, em alguns nichos de mercado, isto pode ser destruidor. Óbvio. Pode ser, mas claro... E foi na Apple, atenção, na questão na Apple, principalmente antes do Steve Jobs ser afastado pela direção da empresa e passar alguns anos fora da Apple, aquele regime que ele utilizava não servia na empresa, ou seja, ele acabou, aos poucos, pela atitude que ele demonstrava perante os profissionais, acabou por ser arredado da empresa. Mais tarde voltaria a entrar na Apple, não por essa questão, não porque ele soubesse lidar com as pessoas, mas porque ele era um visionário relativamente ao produto e principalmente, e aqui a questão que se prende com o Steve Jobs, e penso que muita gente acaba por se enganar na forma como percepciona as coisas, é que ele não era um grande inventor. Ele era um indivíduo com uma sensibilidade para o design acima da média, ou seja, tudo o que fosse dispensável ele dispensa, e por isso é que os produtos da Apple são muito simplistas e muito diretos, muito objetivos. Sim, ele tinha ideias muito bem definidas do percurso onde querias percorrer para chegar a um determinado fim. Exatamente. E por essa razão é que ele voltou a ser chamado para a Apple e depois acabou por ter o sucesso que todos nós comprovamos e que deu depois origem a esta biografia. Esta biografia é bastante interessante, eu recomendo, é um bocadinho grande, são cerca de 700 páginas. Ficaste algumas noites sem dormir. Fiquei uma semana sem dormir. Fiquei uma semaninha sem dormir, mas leio numa semana
porque prazer. é realmente muito bom e recomendo vivamente, não só pela pessoa em si, porque acho, ou diria, tenho a certeza, que é um livro que é especialmente atrativo para todo o tipo de pessoas, inclusive aquelas que não são fãs de Steve Jobs, porque inclui bastante informação. Para quem lê o livro com cuidado e com atenção, com o intuito de assimilar as aprendizagens que aqui estão contidas, este livro contém coisas muito interessantes e foi sem dúvida uma grande mais-valia. Recomendo vivamente. E é preciso motivação. E é preciso motivação. Para ler estas 700 páginas é preciso motivação. Bem, O que é que tens aí mais? Eu tenho aqui um livro que tem a ver com aquilo que todos nós no nosso dia-a-dia mais perdemos, que é o nosso ponto de concentração. Portanto, o título é Descubra o seu ponto de concentração. Tem a ver com a capacidade de foco que nós devemos manter e trabalhar portanto, nos nossos objetivos, naquilo que mais é importante no nosso dia-a-dia, na tarefa em mãos e que temos em mãos. Foi escrito por? Este é um nome, eu penso que é um nome difícil de pronunciar, mas é Lúcio Joe Paladino. Portanto, este livro está traduzido para português e o subtítulo é Um novo plano eficaz para vencer a distração e a sobrecarga. Eu penso que este livro aborda uma questão essencial hoje em dia na nossa vida e na vida das empresas, na vida das organizações, que tem a ver com o seguinte, Paulo. Durante muito tempo falou-se na gestão do tempo, a importância que a gestão do tempo tinha para o desempenho e para a produtividade. Bem, este autor não quer dizer que ele ignora a questão da gestão do tempo, mas dá uma importância muito superior à capacidade que cada um de nós temos para manter a nossa concentração naquilo que é importante, no que importa. Gerir o tempo é algo que foi criado, não é uma coisa palpável e que existe. E o nosso colega Luciano da Escola Freelancer fala muitas vezes sobre isso, sobre a necessidade de nos focarmos naquilo que é realmente importante e que disseste, e bem, não tem nada a ver com gestão de tempo, tem a ver com gestão de prioridades e com aquilo que é realmente importante na nossa vida, seja pessoal, seja profissional. Exatamente. Portanto, o descobrir o nosso ponto de concentração, também temos que levar outros fatores, e o livro aborda essa questão, temos que levar outros fatores em consideração, que têm a ver com, portanto, os nossos estados fisiológicos e os nossos estados emocionais. Ou seja, se eu estou de rastos, cansado, desmotivado, é natural que, portanto, a minha concentração esteja afetada. Portanto, eu posso querer muito gerir um conjunto de coisas, mas se eu não consigo manter a minha concentração, o meu foco atencional, onde é prioritário, bem, eu aí vou prejudicar o meu desempenho. Bem, então como é que isto se faz? Temos que aprender, e aqui o livro fala sobre isso, temos que aprender a regular os nossos estados. Se eu estou mais abatido, eu tenho que aprender a colocar-me na minha zona de elevado desempenho. Portanto, como é que eu transito de uma zona de pouco desempenho, de abatimento, de algum cansaço, alguma falta de criatividade. Portanto, é como se eu estivesse relativamente desligado no meu dia-a-dia. Isso faz-me lembrar aquela questão que tu e eu normalmente falamos com alguma frequência, que é quando nós estamos motivados, quando nós estamos muito motivados, nós produzimos muito, mas quando nós não estamos motivados, temos que produzir muito na mesma e temos que fazer o que nós temos realmente que fazer. Mesmo sem motivação, sem vontade, sem... Exatamente, Paulo. Isso tem a ver então com o facto de utilizarmos o nosso ponto de concentração. Exatamente. Ok, eu estou abatido, mas... Eu hoje não estou bem, hoje o dia está-me a correr mal, faleceu-me um parente, ou a minha namorada deixou-me. Eu hoje não estou bem, mas eu tenho que fazer isto, mesmo sem motivação, sem criatividade. É necessário equilibrar a balança e voltar aos níveis... Exatamente. Para isso temos que ter conhecimento então, e o livro fala sobre isso, como é que nós comunicamos connosco. Vamos outra vez ao livro anterior, ao poder sem limites, não é? O que é que eu tenho que comunicar a mim mesmo, não é? O que é que eu tenho que gerir em mim, o que é que eu tenho que me mandar fazer a mim mesmo para que eu possa, portanto, orientar-me e regular-me de tal maneira que consiga focar-me então naquilo que é prioritário novamente. Exatamente. Porque a vida não para. A vida não para. Com ou sem problemas,
com mais sucesso ou com menos sucesso, a vida não para. Portanto, e é esta capacidade que temos para focar a nossa atenção, a nossa concentração, onde mais é precisa, momento a momento, durante 24 horas no dia, faz toda a diferença para quem quer, mais uma vez, obter sucesso nas suas realizações, na sua vida pessoal, naquilo que pretender. Exatamente. Ora bem, eu tenho aqui um livro que também é relativamente recente, não tem muito tempo, que é o Rework, que foi escrito pelo Jason Fried e pelo David Anson, que são os fundadores da 37 Signals, a empresa que fez o Basecamp e o Campfire e uma série de outros aplicativos online. Este livro é muito bom em vários aspectos, mas principalmente no aspecto de reinventarmos a forma como trabalhamos. Por exemplo, o livro fala de uma série de estratégias e uma série de aprendizagens que os próprios fundadores da 37 Signals fizeram, em que eles põem em causa, por exemplo, os planos de negócio em empresas e uma série de outros processos que, por norma, nós utilizamos no dia-a-dia porque está instituído, mas que eles retiram completamente de cena porque o objetivo é ser prático e direto. Ou seja, nós temos o nosso alvo A é este, existe um alvo B e não existe mais nada. Existe o plano A e o plano B, e se um deles falhar, nós temos o outro, e a partir daí não há margem para erros. O livro contém uma série de aspectos muito interessantes relativamente à forma como se deve trabalhar numa empresa. O próprio Jason Fried faz uma série de recomendações relativamente ao facto de, se você está insatisfeito, saia, que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem, que é, estão insatisfeitas com o seu trabalho, mas não têm capacidade de deixar aquilo que estão a fazer e arriscarem uma nova oportunidade. Sim, Paulo, deixa-me só fazer um parênteses aqui, então, relativamente a essa questão e mais concretamente naquilo que eu vou escrevendo para os leitores na Escola de Psicologia. Aquilo que eu mais reparo e que mais me tem deixado, até posso utilizar a palavra um pouco indignado, é o queixume. Ou seja, a capacidade que as pessoas têm, e não estou aqui de forma negativa a criticar ninguém em particular, mas a capacidade que as pessoas têm de se queixar, de perceber que a sua vida está mal, caminha no sentido oposto àquilo que elas pretendem, mas ainda assim são incapazes, passivamente nada fazem. Não conseguem redescrever novamente portanto, os seus planos, traçar novos objetivos, partir para ações alinhadas com o quê? Com aquilo que elas querem. E aquilo que elas querem é sentir-se bem, mas o que acontece é que estão a sentir-se mal. Mas agarram-se a esse mau sentimento, continuam a agir da mesma forma, a lamentar-se. É quase como se a lamentação fosse a única coisa que lhes restasse. Não quero criticar, mas isto não serve. Não serve para o bem-estar da pessoa e não serve para quem quer ter sucesso na sua vida. É necessário ter atitude. Reinventar as coisas, voltar a fazer de outra maneira, é necessário, é uma palavra de ordem. Este livro do Rework foi escrito mais com o foco no empreendedorismo, ou seja, no desenvolvimento pessoal, na criação de uma empresa. Por exemplo, existe aqui um capítulo em que o próprio Jason Fried diz "Start a business, not a startup", ou seja, cria um negócio, não uma startup. E depois ele explica porque é que é necessário criar um negócio, ou seja, existir uma imagem de marca, existir um conceito, e não criar aquela coisa de vou criar uma startup porque é uma coisa nova, estou na internet e agora sou cool e tenho uma startup, mas depois não existem bases sólidas ao longo de todo esse processo. O livro fala de uma série de outras coisas. Eu já li este livro há algum tempo, mas é um livro muito bom e que eu recomendo vivamente. O que é que tens em mais, Miguel? Ok, Paulo, eu tenho aqui um livro que se chama O Poder da Inteligência, do Tony Buzan. Já são dois, o poder. Exatamente, o poder está connosco. Assim é bem dizer. Este é um livro que, de certa forma, faz aqui um resgate nós todos enquanto seres humanos, não é? Que, mais uma vez,
caímos no muro das lamentações, vamos, quando a vida nos bate de frente e nos coloca à prova, nós esquecemos que temos um conjunto de capacidades em nós que nos permitem ir no caminho da solução, não é? Que nós somos um ser, portanto, vivo, com elevadas capacidades e que somos uma máquina muito sofisticada, não é? Somos uma máquina muito sofisticada, portanto, temos que, quando estamos a pensar que tudo nos corre mal, temos que nos lembrar, espera aí, o que é que eu ainda sou capaz de fazer? O que é que o meu organismo, o que é que o meu corpo me permite fazer, não é? Portanto, e no fundo o poder da inteligência tem a ver com isto. Portanto, o Tony Buzan fala de um conjunto de inteligências alargadas que todos nós possuímos, que os grandes criativos e os grandes criadores, todos eles conseguiam, no fundo, interligar estas várias inteligências. E deixa-me dizer-te, como tu sabes, Paulo, e penso que eventualmente quem possa estar a ver ou ouvir poderá saber um bocadinho das nossas histórias, mas eu vim do mundo do desporto. E se calhar nos anos 70, 80, 90 fizeram-se associações depreciativas acerca de quem estava mais virado para o desporto. Normalmente os negros, os brancos... E nem é tanto por aí, Paulo. Ou seja, quem optava pelo desporto era porque não era tão inteligente. Assim também. Isto era uma coisa que se vendia um pouco, não é? E não era bom no estudo, vou correr ou vou jogar à bola. Exatamente. Pronto. E, aliás, Tony Buzan fala-nos aqui também do próprio Leonardo da Vinci, que ele interligava muito bem este poder da inteligência. Portanto, ele percebeu que nós temos a capacidade de fazer muitas coisas e podemos vir a ser muito bons em muitas coisas, mas claro, temos que praticar, temos que ter essa consciência. Nós falámos disso no primeiro episódio. O praticar, o insistir, o repetir. Foi inclusive a tua última chamada nesse vídeo, a importância do praticar e do repetir, porque não há sucesso a estalar um dedo. Acontece em casos muito esporádicos. Para 99% das pessoas, e nós inclusive, é necessário praticar, insistir, repetir, trabalhar, e por vezes as pessoas têm um pouco a ideia errada do que é ter sucesso, e que o sucesso não significa trabalho. Paulo, eu vou fazer aqui uma coisa, só para colocar estes 3 livros que eu já referi em sequência. Se nós nos lembrarmos que somos seres ilimitados na capacidade de expressar, portanto, as nossas inteligências, não é? Que somos seres com várias inteligências, não é? Como está aqui neste do Tony Buzan, e que se conseguirmos perceber onde devemos colocar o nosso ponto de concentração, no que é importante nós focarmos para conseguirmos aprender, para conseguirmos ter melhores desempenhos, para conseguirmos levar os nossos objetivos para a frente, para persistir perante o fracasso, para sermos mais autodisciplinados, tem a ver com o ponto de concentração, onde é que eu me foco, não é? Portanto, estes 3 livros, no fundo, estabelecem aqui uma linha portanto, de reforço entre eles, não é? Portanto, quando estiver mais em baixo, perante dificuldades, perante um desafio exigente e que queira atingir um resultado, ultrapassar um problema na sua vida, lembre-se, eu sou suficientemente inteligente para arranjar uma solução para o meu problema. Força. Outro dos livros que tenho aqui é o 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Este livro também já tem algum tempo. Esta edição que eu aqui tenho é, salvo erro, de 2007, 2008. Em inglês a versão chama-se 4 Hour Week. Este é de 2007, corretamente. Este livro foi best-seller do New York Times durante algum tempo. O Timothy Ferriss é um empreendedor. Ele tem uma história bastante engraçada. E este livro do 4 horas por semana vem num conceito de trabalhar menos, produzir mais. Ou seja, trabalhar menos horas por semana, mas as horas que trabalhamos por semana serem horas altamente produtivas. Ele explica diversos conceitos, tem muita prática, tem algumas práticas que eu próprio não recomendo.
que eu próprio não recomendo, como por exemplo deixar o e-mail com mensagens automáticas durante uma semana e responder aos e-mails uma vez por semana. Para mim seria impensável trabalhar dessa forma. No entanto, tem uma série de outros conjuntos de práticas, ou boas práticas, para quem quer produzir mais em menos tempo, incluindo desligar-se, lá está, o tal foco atencional, desligar-se daquilo que não é importante, esquematizar bem o trabalho, fazer outsourcing de trabalho, que é o chamado trabalho que ninguém quer fazer. Este livro está recheado de uma série de conceitos bastante interessantes. Eu já escrevi um artigo na Escola de Dinheiro há bastante tempo sobre este 4 horas por semana. O colega Luciano da Escola Freelancer também já falou sobre este livro. E é um livro que eu recomendo e que vale a pena. 4 Hour Week, 4 horas por semana, é um livro relativamente barato e que vale a pena pelos conceitos práticos que inclui cá dentro. Fica a dica. Ok, Paulo. Eu tenho aqui mais um. Este livro tem por título O Gestor é um psicólogo, um psiquiatra e um psicanalista. Quer seja gestores na área das empresas, das organizações, das instituições, ou mesmo na gestão da nossa própria vida, no fundo, quer tenhamos ou não consciência disso, todos nós somos um pouco psicólogos de nós. Isso vê-se bem quando as pessoas dão opiniões umas às outras. Toda a gente tem opinião sobre a vida alheia. Exatamente. Mas de qualquer forma este livro retrata realmente, portanto, dois indivíduos que são dois gestores, o Eric Albert e o Jean-Luc Emery. Eles retratam aqui, portanto, um pouco a necessidade de quem tem empresas, de quem lida com pessoas, quem gera recursos humanos, de pegar exatamente nessa palavra, humanos. Ou seja, nós lidamos com pessoas. Temos que olhar para essas pessoas como seres, indivíduos que têm emoções, que têm dificuldades, que trazem problemas da sua casa para os locais de emprego, que nos locais de emprego ou nos locais de trabalho também são focos de instabilidade emocional e que perante a instabilidade emocional nós perdemos o nosso foco, nós perdemos a nossa objetividade e por consequência há uma quebra enorme no desempenho. Portanto, este livro fala um pouco na capacidade que nós temos de levar em consideração que nós relacionamos com pessoas, que devemos ter a capacidade de perceber quem são essas pessoas, como é que elas funcionam melhor, como é que elas trabalham melhor, como é que devemos produzir ambientes em que, portanto, facilitem a obtenção dos objetivos dos gestores, das empresas, das organizações, de você no seu local de trabalho, como é que vai gerindo todo o seu dia-a-dia, lembrando-se sempre, eu sou uma pessoa. Eu não sou uma máquina, eu sou uma pessoa. Portanto, este livro apela-nos um pouco a essa capacidade de interpretação, de levar em consideração as consequências da vida, portanto, a relação direta que nós temos não só com o nosso trabalho, mas com as coisas que nós portanto, praticamos e temos que fazer no nosso dia-a-dia, não é? Se eu trabalhar numa determinada empresa e o meu filho estiver doente, estiver hospitalizado, estiver à espera de uma operação, inerentemente isso vai me afetar no meu trabalho. Portanto, se eu for um gestor que perceba um conjunto de coisas, eu tenho que levar em consideração isso para minimizar portanto, os problemas que aquela pessoa possa ter na quebra de rendimento ou coisa do género. Portanto, há sempre que contextualizar. Um bom gestor contextualiza a todo o tempo. E para contextualizar tem que analisar, tem que avaliar e tem que compreender e apresentar soluções. Eu penso que este é realmente um bom título. Eu tenho aqui outro livro. Este já é um pouco mais virado para os leitores da Escola de Dinheiro. É o livro do Collis Said, How to Build Blog Business. É um livro que eu comprei já há algum tempo também e que tive a oportunidade de ler. É um livro que
conta basicamente todos os processos de quem quer criar um negócio com blogs na internet. Não criar um blog como um negócio, mas criar mesmo um negócio baseado em blogs. O Khaled Said é o fundador da Envato e de Tuts Plus, que é uma rede de vários blogs e de vários sites, e ele conta aqui todos os processos, desde a criação dos blogs até à geração de tráfego e dinheiro, num livro que tem sensivelmente 350 páginas. Não é um livro muito barato, mas é um livro que eu recomendo para quem está ou para quem quer na área dos negócios através de blogs na internet. Este livro é sem dúvida uma excelente leitura. A escrita é boa e todos os processos que estão aqui detalhados foram os processos que o próprio Collins usou para criar a sua rede Envato, que é hoje uma das maiores do mundo no género. É um livro bastante interessante e que, portanto, eu recomendo. Fica a dica: How to Build a Successful Blog Business. Paulo, deixa-me fazer-te uma questão. No fundo, este livro aponta mesmo para a especificidade só de criação de blogs, mas a grande maioria dos mercados hoje em dia passam um pouco também pela capacidade de penetrar na internet. Exatamente. De fazer aparecer, Exatamente. Ele inclusive tem aqui alguns parágrafos relacionados com um amigo dele que queria ir para a internet, e ele fala também um bocadinho desse processo. Eu acredito que este livro, pelo conteúdo prático que tem, pode ser uma mais-valia mesmo para uma pessoa que não queira criar um negócio baseado em blogs, mas que queira colocar-se na internet. Não, eu fiz esta questão porque falo por mim, e nomeadamente na escola de Psicologia, e todos nós aqui nas escolas TV, nas escolas Plus, estamos a fazer um pouco isso, que é trazer, portanto, neste caso, negócios ou práticas que outra hora eram práticas físicas, não é? Que lidavam diretamente com as pessoas e com o público, e que agora as colocamos num modelo online, não é? E nomeadamente a questão mesmo das consultas de psicologia online, que mesmo assim ainda existem algumas reticências e alguns obstáculos, porque a pessoa ainda não está totalmente à vontade, não é? Mas este é o modelo do futuro e nós vamos lá chegar, não é? Exatamente. Porque permite haver uma maior flexibilidade, permite haver uma comunicação, uma capacidade de aceder à informação de forma direta nas nossas casas a todo o momento. Portanto, quer queiramos, quer não, esta tendência vai continuar a enraizar-se. Exatamente. Este livro já é de 2010, eu comprei na altura que ele saiu. Há algumas informações que provavelmente já estão desatualizadas, porque a internet está em constante evolução e é difícil manter um livro destes sempre atualizado, mas conforme tu disseste bem, isto é um livro que contém, e eu passo aqui a referir rapidamente. O livro fala um bocadinho da teoria relativamente aos investimentos em blogs, e depois tem capítulos desde o planejamento e a pesquisa, à criação de uma marca, à equipa, à construção de uma equipa, o planejamento de conteúdo, de tráfego, rentabilização, estratégias a longo prazo, e depois tem uma série de case studies, de casos de estudo, de sites da própria rede Envato, para ilustrar depois os exemplos práticos que eles colocam aqui. Portanto, para quem está ou quer vir a estar na área dos blogs ou passar o seu negócio também para a internet, este How to Build a Successful Blog Business é sem dúvida uma grande mais-valia e é recomendável. Bem, o que é que tens aí para finalizar? Para finalizar, tenho aqui um livro à portuguesa. É do português, é do neurocientista português, de nome António Damasio. Ele está radicado nos Estados Unidos, portanto é escritor e investigador na área das neurociências e tem vindo a produzir, ano após ano, muito, portanto, para além de artigos científicos, que depois também os reescreve em alguns livros que ele tem, como O Erro de Descartes, O Sentimento de Si. E agora, por último, ele escreveu portanto, o livro da Consciência. Em português, ele traduziu para este nome e para este título. Pronto. O António Damasio já nos habituou, portanto, a colocar
colocar a consciência consciente nas nossas mentes, perceber um pouco esta inter-relação entre a mente e o corpo, a influência das emoções, portanto, a capacidade que nós temos ou não de nos gerirmos a nós mesmos. Portanto, temos que ganhar realmente noção que nós temos uma consciência e que essa consciência é, acima de tudo, o diretor-geral do nosso ser, da nossa própria pessoa. Exatamente. Se não existir um diretor-geral que comande intencionalmente, não é, e conscientemente os nossos pensamentos, as nossas ações, e que as consiga interpretar, não é, e daí retirar, portanto, uma noção do que é que eu sou, o que é que eu posso fazer, não é? O que é que eu posso aprender. Portanto, esta capacidade que nós temos de perceber que temos uma consciência e que essa consciência é o motor de todos nós, para o bom e para o mal, não é? Exatamente. Nós estaremos sempre a produzir sentimentos, a produzir pensamentos e, consequentemente, ações. Iremos produzi-las tanto mais quanto tivermos consciência e quanto mais consciente as elaborarmos. Portanto, em psicologia chamam-se aqui os processos executivos. Exato. No fundo é como se, Paulo, existisse uma mansão grande e essa mansão tivesse vários funcionários, entre eles, não é? E aí existisse um mordomo que depois vai mandar executar um conjunto de ações àquelas pessoas. Mas, bem, se eu disser ao motorista para ele fazer a refeição, a coisa pode correr mal, não é? Ou se eu pedir à cozinheira para ir fazer a manutenção do carro, as coisas vão correr mal. Portanto, eu posso ter todas as funções e mais algumas, todas as capacidades, as inteligências, a capacidade de me focar, a capacidade de produzir um conjunto enorme de resultados. Mas se eu não consigo mandar-me executar portanto, as minhas características, as minhas habilidades, as minhas ferramentas para o alvo correto, eu não vou ser bem sucedido. Não é? É esta capacidade de nos conhecermos a nós mesmos, de ganharmos consciência daquilo que somos capazes de fazer, de como é que funcionamos, que faz uma grande diferença na capacidade de produzirmos resultados que vão ao encontro, portanto, dos nossos desejos e daquilo que nos propomos. Fica a dica, é um livro que não é um romance, não se lê como um romance, é preciso alguma reflexão para percebermos então. Mas, Paulo, é assim, se queremos continuar a progredir enquanto indivíduos, no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa motivação... É necessário puxar um bocadinho pela nossa cinzenta. Temos que pensar, temos que adquirir conhecimento, que é, no fundo, um dos nossos objetivos que estamos aqui perante os nossos ouvintes ou os nossos leitores. Exatamente. Por último, eu tenho aqui uma surpresa, uma boa surpresa, que é um livro Como Criar um Blog, de Desconhecida para o Blogger, que fui eu que escrevi e que já está em papel. Ainda não foi lançado, esta edição em papel ainda não foi lançada na Escola Dinheiro. Será brevemente, provavelmente quando estiver a assistir a este episódio estará a poucos dias do lançamento. Nós vamos lançar este livro em papel para que os nossos leitores possam adquirir e ter um destes na mesa de cabeceira. É um livro que trata essencialmente do processo todo, desde a criação de um blog até o lançar publicamente e começar a trabalhar nele de uma forma profissional. O subtítulo de Desconhecida para o Blogger baseia-se exatamente nesse conteúdo, que é passarmos de ninguém a alguém que trabalha de forma profissional com blogs. O livro contém todas as estratégias, desde o planejamento, desde o brainstorming de ideias para criar um blog na internet, até ao processo de criação, de estruturação, de conteúdo, etc. É um livro que não é muito grande, tem sensivelmente 200 páginas, está disponível na Escola Dinheiro gratuitamente em PDF, não em livro físico. É um e-book que já tem sensivelmente 22 mil downloads e que agora passa para uma versão em papel
para quem quiser adquirir. Paulo, eu não me quero, ou não te quero repetir, mas é pá, 22 mil downloads é assim um número já extraordinário. 22 mil downloads. Eu poderia dizer que, tal como expressa aqui o desenho da tua capa, é um número poderoso. É um número poderoso. Eu penso que, na verdade, Paulo, eu, no meu nome pessoal, queria dar-te os parabéns. Acho que este livro teve um grande impacto na comunidade de pro-bloggers de língua portuguesa, não é? É um livro de referência. Penso que toda a gente que queira um dia se ingrar, portanto, como blogger ou vir a ter sucesso naquilo que expõe ou que escreve para os seus leitores, inevitavelmente tem que passar por este livro. Pronto, mas esta também é uma novidade. Penso que sim, nas escolas Plus nós vamos, todos os livros que possamos editar em e-books vão passar a ser possíveis de adquirir em papel. Em livro físico também. Estamos a trabalhar, a Regina, temos que dar aqui um agradecimento especial à nossa colega Regina Santana, porque todo este trabalho que está aqui nas minhas mãos, em termos de edição e estruturação, foi um trabalho feito por ela. A ela o meu muito obrigado, em nome de toda a equipe. Todos os livros que nós temos e que iremos lançar, tanto gratuitos como e-books premium, e-books pagos, serão todos lançados em livro físico a partir deste momento. Esta é uma novidade que ainda não apresentámos, iremos apresentar em breve. Este livro que está aqui vai ser um livro relativamente acessível, bastante mais acessível até do que seria de esperar, e portanto, se tiver a oportunidade, adquira o nosso de Desconhecido a Pro-Blogger, que, tal como o Miguel disse, tem-se tornado aos poucos numa obra de referência para quem quer levar esta questão dos blogs de uma forma profissional e orientada para o sucesso. Paulo, deixa-me completar e fazer aqui um breve resumo relativamente até à questão do livro que tu estás a referir, do teu próprio livro, e relativamente à questão da minha camisola, que aqui podemos falar. Eu penso que tu realmente foste portanto, a prova viva de que mantiveste durante muito tempo o teu sonho vivo e conseguiste materializar grande parte das coisas que tens perspectivado. Sem qualquer tipo de dúvida, vivemos numa era em que a competição é feroz, que a mudança é constante, mas vivemos cada vez mais num mundo de possibilidades. As possibilidades são enormes. A capacidade que você, nós, na nossa casa, num estúdio improvisado, temos a possibilidade de fazer chegar um conjunto de informação, de hoje não precisarmos de uma editora, não é, para produzir um livro em papel, dado que existem algumas boas portanto, lojas de livrarias de print on demand, são provas vivas das possibilidades extraordinárias que cada um de nós hoje tem à nossa disposição. Portanto, não há limites para aquilo que você possa querer fazer. Eles realmente são, na grande maioria das vezes, impostos por nós, pela nossa capacidade de destruirmos a capacidade criativa que vive em nós. Eu gosto muito de viver nesta era, eu gosto muito e tenho muito gosto... Isso é apenas Steve Jobs ter falecido. Viver nesta era da internet, que com um clique chegamos a milhares de pessoas, Paulo. Por muita coisa que possa estar mal por este mundo, a capacidade de divulgação da informação à velocidade que hoje é possível fazer é um bem para a humanidade. Exatamente. Bem, Miguel, termina aqui o nosso 4º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Não se esqueça de assinar o nosso canal de vídeos no Vimeo, em vimeo.com/escolasplus. Recomendamos-lhe ainda que siga também o nosso perfil no Twitter, em twitter.com/escolasplus. Lá publicamos todos os nossos novos episódios e uma série de outras informações baseadas nas nossas escolas. Siga também o nosso perfil no Facebook, em facebook.com/escolasplus. Publicamos lá também todos os episódios, todos os vídeos e criamos discussões bastante interessantes sobre uma série de temáticas baseadas
neste nosso conceito de Escolas Plus. Portanto, obrigado a si por assistir a mais este episódio. Não se esqueça, para a semana temos um novo episódio do Escolas TV. Obrigado. Obrigado por estar connosco e até para a semana. Até para a semana.